Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são mais de 66 mil brasileiras afetadas pelo câncer de mama a cada ano. É o segundo tipo de câncer mais incidente entre elas, atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, estão comigo aqui no estúdio montado na área administrativa do Hospital Regina, a médica oncologista da Oncocinos e também do Hospital Regina, doutora Daniela Lessa. Oi, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Também comigo aqui a médica mastologista do Hospital Regina, doutora Gabriela Santos. Olá, doutora. Oi, Adri. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então. Doutora Gabriela, começa falando um pouquinho para a gente sobre os sintomas mais frequentes, os sinais, mais frequentes do câncer de mama. Geralmente a mulher faz aquele autoexame, pode apalpar um nódulo ali no seio, mas também há outras questões, né? A gente até se pergunta, por exemplo, se do nada surge uma secreção no seio. Isso é algo de procurar mesmo um atendimento médico, né? Na verdade, o que a gente espera é que ninguém encontre nada visualmente ou na palpação, que se encontre alterações nos exames, né, de imagem, para que essa lesão, então, seja considerada uma lesão pequena, inicial. Mas, assim, digamos, entre os exames, entre as revisões anuais, o que a mulher pode encontrar é um nódulo palpável, é a queixa mais comum. Você tem seu exame de alguns meses e percebe, então, um nódulo palpável. Essa é a queixa mais frequente, né? O achado mais frequente. Mas, como tu citaste, secreção mamilar, então, é uma alteração que deve ser investigada sempre. Retrações da pele, que é quando a pele afunda, assim, como se entrasse, também pode ser um sinal. E é claro que outras queixas, né, como vermelhidão, alguma mancha na pele, podem ter algum significado, mas a maioria dessas alterações, no fim, a gente chega a uma conclusão boa, né, mas qualquer alteração, acho que tem que se buscar, claro, um atendimento médico e uma investigação. Doutora, uma questão que muitas mulheres se perguntam, até mesmo por uma posição errada na hora de dormir, é a dor no seio, na região do seio. Geralmente ela está ligada a uma questão não relacionada ao câncer, né? Como é que é isso? É uma queixa extremamente comum no nosso consultório, porque toda dor assusta, né? Quando a gente tem uma dor, a gente procura um médico para saber o que está causando aquilo. Mas é, então, uma queixa muito frequente e na maioria das vezes não tem nenhum significado ruim, né? Eu sempre digo, a gente não consegue ter um exame que vai nos dizer qual é a origem daquela dor. A gente tem algumas ideias de possibilidade, né? E vai jogar com as hipóteses, mas sempre a gente vai investigar para descartar qualquer doença. É claro que eu já tive paciente com câncer de mama que chegou com essa queixa. Mas isso é extremamente raro. A maioria dos cânceres, propriamente dito, não dá dor, né? A paciente não é uma queixa, eu tenho dor, e aí tu faz a investigação e é o câncer. A maioria não é esse o achado, né? Então, na maioria das vezes, a dor não tem significado ruim, né? Pode ser por alterações hormonais, dormir numa posição que daqui a um pouco não foi apropriada ou deixou aquela mama dolorida. O uso desses sutiãs de ferrinho e bojo deixam as mamas muitas vezes doloridas. Às vezes só mudando esse hábito a gente já consegue um resultado e uma melhora da dor. E é claro, aí entra a dor muscular, mas principalmente eu acho que são as alterações hormonais do nosso ciclo ou algum estresse. Eu sempre digo, a gente descarrega em algum lugar, né? As nossas tensões, preocupações, períodos de cansaço. Enfim, eu acho que são nessa linha que a gente pensa e orienta os pacientes. Mas sempre a gente vai investigar, claro. Doutora Daniela, outra pergunta frequente das mulheres é o seguinte: depois de diagnosticado o câncer, como que é essa primeira consulta com o oncologista? Né? A mulher chega ali muito sensível, muito temerosa ainda com o que tem que enfrentar ali pela frente, né? Sim. É muito individual, mas normalmente o diagnóstico de câncer vem acompanhado de muita ansiedade e medo do porvir. Então, normalmente a paciente já chega no oncologista encaminhada pela mastologista, né? Ou médico mastologista que fez o primeiro diagnóstico.
90% das pacientes chegam assim, dificilmente eu recebo uma paciente que não tem o diagnóstico. Então, essa paciente já recebeu o primeiro impacto, né, do diagnóstico, do resultado, e já vem preocupada mais com a quimioterapia. E essa primeira consulta, ela é muito importante para criar o vínculo, para avaliar se essa paciente tem um estado de saúde bom, ou se ela precisa, às vezes, de alguma ajuda com alguma doença concomitante até para enfrentar o tratamento. E a avaliação, claro, de todo o perfil do tumor, que cada tumor tem como se fosse uma personalidade, uma identidade própria. Câncer de mama não é tudo igual, tem vários subtipos, dentro dos subtipos tem variações também do comportamento biológico dele. A gente tenta identificar isso através de exames para propor um tratamento que não seja nem de mais, nem de menos para aquela paciente. Assim a gente vai tranquilizando de que ela vai receber um tratamento correto para o caso dela. Então isso vai depender de fatores além da doença, vai depender também de fatores da saúde da própria paciente. É bem interessante porque eu sei que a senhora divulgou um trabalho, foi bem premiado nessa área, inclusive, que considera outras questões, né, doutora? A saúde mental, a condição nutricional dessa paciente, antes de bater o martelo, por exemplo, para a cirurgia ou para qualquer que seja o passo do tratamento. Tudo isso interfere, né, doutora? A mama ali não está ali isolada, né, sozinha ali, todo o organismo trabalha sistemicamente. E a gente precisa pensar em toda essa condição de saúde dessa mulher, né? Exatamente. Isso é muito... a gente tem condições que variam de acordo com a idade da paciente também. Então, a gente vem estudando muito a paciente acima de 60 anos, porque a maioria dos cânceres se dá acima de 60 anos. É muito mais frequente a incidência. Embora a gente tenha observado que as mais jovens, fora daquela faixa que a gente pode começar o screening com mamografia, também tem aumentado o número nas pacientes mais jovens. Jovens eu digo, né, Gabriela, 24, abaixo de 30 anos, que não justifica a gente fazer uma mamografia, porque não seria válido. Então, existem grupos diferentes, mas nas pacientes acima de 60 anos, o nosso corpo, inevitavelmente, ele vai amadurecendo e vai tendo os processos de envelhecimento. E a gente vai perdendo algumas reservas funcionais, é natural, e a gente tem que colocar dentro desse contexto. Então, a avaliação da paciente 60+, ela pode ser, por um lado, de um tratamento exatamente igual como se ela tivesse 40, ou ele pode pender para um tratamento de uma paciente com uma idade mais avançada, dependendo do status funcional dela. Então, depende do status nutricional, e a gente tem observado que a população tem chegado obesa, porém com com pouca massa muscular. Então, isso é um fator de risco para os tratamentos oncológicos em geral. Fator de risco também associado à mortalidade, né? Várias doenças, vários problemas. Então, nutricional, psicológico, né? Risco de depressão, ansiedade alta, fatores de mobilidade, né? Então, isso está associado também, a velocidade de marcha está associado com mortalidade, com risco para esses pacientes, e cognitivo também. Então, a gente tem que analisar, tentar identificar, fazer uma triagem. Caso aponte algum sinal num desses fatores, a gente pode tratar em conjunto para não prejudicar o tratamento. Porque é muito frequente um paciente... Ontem mesmo atendi uma paciente que ela comentou, ela disse, depois que eu fiz determinada cirurgia, que não era para câncer de mama, no caso, é um paciente vai completar 75 anos, uma mulher muito bonita. E ela disse, depois que eu fiz a cirurgia, eu só fiz cirurgia, ela não fez rádio, ela não fez quimio, não precisou mais nada. Ela disse assim, eu me sinto com mais dificuldade de caminhar na rua, eu preciso ter um apoio, eu não me sinto à vontade, com equilíbrio suficiente, eu me sinto insegura. E isso é muito frequente. Aí eu busquei o teste geriátrico dela, a triagem, e apontava, né, que ela era uma paciente pré-frágil. Então, se ela pôde ir à cirurgia, mas mesmo que a gente não perceba no dia a dia da paciente, isso vai
contribuindo para uma diminuição de qualidade de vida, para um risco maior de queda. Esse risco maior de queda vai levar a um risco maior de mortalidade. Então, assim, o que a gente quer? A gente quer que os nossos pacientes fiquem bem. Então, a gente ajeita todo o tratamento, molda ele para melhor se adequar àquela pessoa. Fundamental. Doutora Gabriela, e aí falando na prevenção, a gente tem esse número de mulheres mais jovens, né, tendo ocorrência de câncer, mas, em geral, qual que é a idade adequada para fazer os exames de rastreio, de prevenção? A gente sempre, a Sociedade Brasileira de Mastologia fala acima de 40 anos, anualmente, mamografia. O INCA, por exemplo, fala depois dos 50. Por que eu tenho que citar essa referência? Porque as pessoas procuram na internet, né? E aí vai estar lá, acima de 50, de 2 em 2 anos. Por que a Sociedade Brasileira de Mastologia fala acima dos 40 anualmente? Para que a gente consiga realmente achar essas pacientes com diagnóstico precoce e tratando antes, nós vamos refletir lá em diminuição de mortalidade, etc., né? Então, o que a gente orienta a nível de consultório é acima de 40 anos, toda mulher, mesmo que não sinta absolutamente nada, fazer mamografia anualmente. Bom, a gente tem visto, como a Daniela citou, muitas mulheres abaixo de 40 anos com câncer de mama. O porquê ainda não conseguimos dizer, talvez nossos hábitos de vida, nossa exposição a alguns fatores de risco, mas enfim, algumas alterações genéticas que a gente está conhecendo melhor, né? Mas a gente ainda não consegue definir qual é a paciente que vai entrar no screening, no rastreamento antes. Então, a nossa orientação é que todas nós mulheres temos que ter o nosso ginecologista de confiança e consultar anualmente. E aí sim, se o médico conseguir perceber algum risco, enfim, ele vai começar antes, né, esse rastreio, ou vai incentivar o uso pelo menos da ecografia mamária como um exame de rastreamento, né, para aquela paciente mais jovem. Então, acho que o cuidado é fazer suas revisões médicas, ginecológicas, depois dos 18, 20 anos, todas nós, né, independente da queixa. Doutora, e aí a senhora citou a ecografia mamária. Quando que ela entra como exame aí, ou seja, complementar, ou seja, único aí na rotina da mulher? A gente sempre tem a dúvida entre a mamografia ou a ecografia mamária. Porque as pessoas têm a ideia que a ecografia é melhor, que identifica mais. Mas não, assim, a nível de saúde pública, de uma maneira geral, a mamografia é o exame que detecta lesões mais iniciais ainda, né? Que são calcificações muito pequenas, enfim. Então, essa sim impacta a nível de mortalidade para por câncer de mama. A ecografia ela é considerada um exame complementar. Então, nas pacientes que a gente consegue associar os dois exames já o paciente tem acesso ao plano de saúde, é mais fácil, nós pedimos na rotina anual mamografia e ecografia. Mas, assim, nós não conseguimos para todo o Brasil essa realidade, né? Então, o exame de escolha segue sendo a mamografia e a ecografia como complementar se a gente precisar. Então, tiver dúvida na mamografia. E outra parte que assusta... E pacientes mais jovens, eu acho que sim, né? Eu acho que nunca é demais, eventualmente, eu não diria que é necessário anualmente uma ecografia, não é protocolo, isso é totalmente fora de protocolo. Mas eu acho que o ginecologista tem tido esse hábito de pedir as ecografias nas revisões ginecológicas mamárias e acho que está ok. E outra coisa que assusta durante esses exames, né, doutora, quando tem um pedido de biópsia, né? O que significa que tem um pedido de biópsia ali após esse exame? Bom, esses exames vão ter alguma conclusão, né? Se aparecer um nódulo ou na mamografia um grupamento de calcificações, enfim, que seja suspeito, vai se sugerir ou vai sempre se solicitar uma investigação com biópsia. Dependendo da classificação, eles têm uma classificação mundial, né? Então, é o mesmo exame, vai ter essa avaliação por mim ou por qualquer mastologista do mundo, vai indicar a biópsia naqueles exames classificados como suspeito. Bom, a biópsia assusta, mas dependendo do grau de suspeição da classificação,
ela vai ter um resultado bom. Então, fazer uma biópsia não é uma condenação, né? Muitas vezes esse resultado, na maioria das vezes, esse resultado ele é benigno, né? Então, e a gente consegue perceber pelas características da imagem se é mais ou menos suspeito. Então, a gente não dá aquela ideia, né? Não, eu acho que vai andar mais para esse lado, ou se a lesão realmente é muito suspeita, é claro que eu já digo para a paciente, ó, provavelmente nós vamos ter um resultado ruim, ou algo que, mesmo numa biópsia que seja benigna, a gente talvez tenha que tirar para ter certeza, enfim. Mas a biópsia é um exame como qualquer outro, né? E na maioria dos casos a gente tem um resultado bom. Que bom, que ótimo, né? Boa notícia aí para as brasileiras. Doutora Daniela, a gente pergunta também muito sobre a questão da genética, né? O quanto a genética pode interferir aí na conclusão do meu diagnóstico, né? Ah, doutora, mas a minha mãe teve, a minha avó teve câncer de mama, né? Existe até uma das áreas em estudo, a oncogenética, né? Que pensa em todo esse rastreio. A genética tem forte influência nesse diagnóstico, ou o estilo de vida tem mais influência, ou é uma mistura dos dois aí, doutora? A genética, existe a questão do câncer ser uma doença considerada genética, mas existe a situação da hereditariedade, né? Que é o que a gente recebe de mãe, vó, pai. Então, a hereditariedade, que seria a genética que a gente fala, né? Quando que o câncer é genético? É uma minoria dos casos, na verdade. Se não me falha a memória, cerca de 10%. Em torno né? de 10%. Pouco menos, dependendo da literatura, né? Então, mas o que isso quer dizer? Que são os genes que nós conhecemos, que são predominantes e que têm realmente um risco maior dessa paciente desenvolver câncer de mama. A gente não conhece tudo. Conhecêssemos tudo, as pacientes jovens a gente teria uma identificação, né? Então, é possível que exista muito mais, só que nós ainda não os conhecemos e às vezes eles não têm uma penetrância muito alta, ou seja, eles estão ali, eles colocam um risco, mas esse risco não é 100%, porque nenhum gene é 100%. Mesmo quando a gente fala o BRCA1, que é o mais fortemente associado, que assusta muito pela sua alta chance da mulher desenvolver câncer de mama, ele depende de toda uma vida. Ele vai incidindo de acordo com a idade. Então, não necessariamente uma mulher que carregue esse gene, ela vai ter câncer de mama. Número 1. Depende dela desenvolver isso ao longo da vida. Número 2, ainda que ela desenvolva o câncer de mama, não quer dizer que ela vai morrer da doença, porque isso parece que está ligado, né? Quando a paciente às vezes opta por uma terapia mais, como é que eu vou dizer, mais impactante, por exemplo, uma mastectomia, muitas vezes na mentalidade dela está associado assim, eu tenho esse gene, eu vou morrer de câncer de mama. Então, primeiro, não quer dizer nem obrigatoriamente que vai ter câncer de mama e obviamente que não, que vai morrer. Ela vai ter que ter um screening mais personalizado, vai ter que ter uma avaliação. Então, é muito importante que, tendo um familiar de primeiro grau na família, seja mãe, irmã ou filha, se teste este indivíduo, né? E aí a família com o gene para tentar personalizar o acompanhamento dessa paciente assintomática. Para a paciente que já teve câncer de mama e tem um diagnóstico de uma alteração genética, essa alteração ela pode ter vindo com ela pode ser adquirida ao longo do tempo. Essa mutação adquirida, ela requer, às vezes, alguns tratamentos também específicos, que vão daí, na hora do tratamento oncológico, aparecer para essa paciente. Então, tem momentos, né? O ambiente ainda parece ser, à luz do conhecimento atual, o predominante. Agora, também não existe nada que a gente possa fazer que seja assim, a bala de prata para prevenir o câncer de mama, e também não tem nada que a gente tenha feito na vida que tenha causado aquele câncer de mama. Então a gente também tem que tirar o peso, a culpa, né? Que muitas mulheres carregam. Exatamente. A gente não vai achar a causa, né? Não é uma única. Não é uma única, é um multifatorial, né?
E eu acho que falando em genética, assim, acho importante a gente ressaltar essa ideia que os pacientes chegam que querem fazer o teste genético. Sim. Ah, mas eu tenho um nódulo benigno, é bem comum. Há alguns dias eu atendi uma menina, ela não tem nenhum familiar, mas ela tem alguns nódulos benignos em acompanhamento. Mas super angustiada com aquela ideia de que eu posso ter câncer. Quero fazer o teste genético, eu vi que tem no laboratório. Né? Então, entender que não é um exame de rotina, como a gente vai lá e faz um hemograma, né? Ele é um exame que tem suas indicações, vai depender se tem familiar, se tem algum fator de risco muito relevante, enfim, para indicar. Então, a população, de uma maneira geral, não é indicado ir lá fazer o teste, né? Salvo se o médico orientar que vê aquele risco maior. E aí também tem o outro lado. Não adianta a gente fazer o teste e não saber o que fazer com a resposta depois, né? Verdade, doutor. Eu tenho algumas pacientes que têm 2 irmãs comprometidas e não querem fazer o teste. Porque elas não querem tomar as medidas preventivas se o teste der positivo. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que respeitar ela tem esse direito também, né? Mas se eu proponho um teste genético, o paciente tem que saber. Se der positivo, a gente vai indicar isso e isso, né? Tá disposta a ter essa resposta, né? Então as coisas têm que ser muito conversadas, não é um exame simples, né? Assim, a resposta pode ser uma bola quente ali na tua mão, e aí, então eu acho que sempre que a gente solicita um exame, a gente tem que saber o que fazer com essa resposta. Né? Então não é um exame tão simples, assim, vou lá no laboratório e faço. Pode ir, qualquer um pode ir lá e fazer, porque é um exame pago. Mas eu acho que a gente tem que ter orientação. Quais as indicações, qual é realmente a pessoa que vai ter um benefício em saber, ou enfim, né? E o que eu vou fazer depois com essa resposta? E o que eu vou fazer com a resposta, né? Não adianta eu fazer um exame que eu não estou nem preparada para ter a resposta. É interessante isso, gente, como as nossas especialistas estão colocando, porque a orientação é fundamental. Afinal de contas, doutora Daniela, se eu recebo o diagnóstico, eu vou me lembrar da amiga, da conhecida, da vizinha que também teve câncer de mama. E a gente sabe que são vários tipos diferentes aí, como a senhora nos colocou. E a reação no organismo também é completamente diferente. A reação ao tratamento também é diferente, né? Hoje, antigamente eram só os vizinhos e familiares, né, que influenciavam. Hoje tem a internet, né? Então, assim, o mundo inteiro tem casos para contar, né, os seus casos específicos, e isso assusta muito. E é natural que a pessoa busque alguma referência. Não é errado. Ela está tentando se situar nessa novo desafio da vida dela. Mas, desde que a Gabriela falou da eco, eu estou com uma frase que eu queria dizer: o mais importante é o paciente ter um médico de referência e o médico conhecer esse paciente. Então, de nada vale fazer uma ecografia aos 30 anos e nunca mais voltar. Ou não mostrar. E não mostrar, ou o médico não conhecer. Porque vamos dizer que tenha uma alteração medianamente suspeita, que naquele momento não requer uma intervenção, mas ela precisa ser acompanhada. E por um médico de confiança. Se esse paciente ficar pulando de médico ou falhar de nunca mais voltar, perde a validade daquele exame. Então, é preciso a gente conhecer, às vezes, o tempo vai dizer qual é a situação que a gente precisa agir ou não, e só conhecendo aquele paciente para a gente poder acertar mais, porque a gente lida com probabilidades, até indicar um exame mais preciso. E às vezes elas fazem o exame, o ginecologista pediu, e elas não levam, né? Então, isso é importante. Eu já recebi paciente com exame de 8, 9 meses atrás. Essa comunicação é muito importante. Então, é importante, assim, o médico ver aquele resultado, né? Para ver que tá tudo ok, certo, nos vemos daqui a um ano, ou se tem que ter um acompanhamento mais seguido, enfim. Hoje as coisas estão muito corridas, né? Então, assim, se supõe que o médico viu, se supõe que fez a situação necessária, o médico supõe que a paciente foi na referência que ele indicou, e às vezes essa comunicação fica perdida e vidas ali estão expostas.
E aí pode se ouvir no consultório, mas doutora, eu faço todo ano e nunca deu nada, mas agora apareceu esse ano. Mas é assim, por isso que a gente pede todos os anos, né? Eu sempre digo que de um ano para o outro pode ter alteração, né? Senão a gente não chamaria todo ano, né? Sabe, Adriana e Gabriela, quanto à questão familiar, né? E durante a minha residência lá em alguns anos atrás, vamos dizer 99, tinha uma família, quando eu estava na residência, uma família que tinha esse gene BRCA1 positivo. E era uma família, se eu não me engano, de 9 irmãs. Nossa. E a gente acompanhou essa família. Uma teve câncer de mama, tratou conservadoramente, a outra quis fazer mastectomia, a outra não quis saber. Uma outra, infelizmente, com todo o tratamento, veio a falecer da doença. Então, mesmo na mesma família, teoricamente, o mesmo gene, ele se mostrou ser bastante diferente em cada indivíduo. E aí, 20 anos depois, estou eu não cossinos, e recebo uma paciente com câncer de mama, paciente de 60 anos, com um carcinoma de mama, o segundo carcinoma que tratado de novo com cirurgia conservadora. E eu olhei aquele sobrenome e me veio uma lembrança. Mas quando ela me olhou, disse, não é a doutora Daniela da PUC? Eu disse, sou. Daí eu associei, disse, não acredito, né? 20 anos depois. Essa paciente, a psicologia dela, ela é desencanada. Então, ela disse assim, doutora, eu não quero fazer mastectomia profilática, eu já não quis na época, eu não quero. Eu faço conservador, olha que eu tô bem. E ela está em hormonioterapia, ela fez uma quimioterapia, fez hormônio. Então, depende, as escolhas, depende, claro, da gente orientar, da gente estar ali, mas depende também de como a paciente, o que é prioridade para ela, o que importa para ti, né? Só que às vezes, no calor da emoção, do diagnóstico, da pressão, a gente não consegue visualizar as coisas claramente. Então, às vezes é preciso, por isso que a Gabriela falou, não se faz o teste assim de sopetão, porque ele pode te influenciar numa decisão que depois talvez não tivesse sido a melhor, ou tu não tivesse escolhido ela, se tu tivesse com um pouco mais de tranquilidade, né? Deixado passar aquele medo inicial. É bem interessante. Outra situação é quando os pacientes têm uma lesão pequena, né, que a gente pode tratar de maneira conservadora, deixando a mama, só tirando aquela porção, elas querem tirar toda a mama. Quero tirar as 2 mamas para me livrar, né? Esse conceito é ruim, não é o conceito de tratamento, né? O tratamento, se é possível uma cirurgia pequena, vai fazer uma cirurgia pequena e a chance de ela ter a doença de novo, de recorrência ou de morrer disso, é a mesma que se tirasse as mamas. É até menor. Até menor, se fizer uma cirurgia conservadora, sendo possível, até melhor. Porque a cirurgia não é simples assim, tira tudo e põe prótese. Exato. Não é assim. O resultado é uma cirurgia grande, é uma cirurgia com riscos da própria cirurgia, por ser uma cirurgia grande, riscos estéticos, ninguém quer ficar mutilado, ninguém quer ficar... Pode ser que dê tudo certo, fique aceitável o resultado, não vamos dizer que vai ficar um resultado lindo, porque não é, uma cirurgia tira a mama e põe prótese, é diferente de eu ir lá e botar prótese estética, não por ser estética, a prótese é a mesma, mas quando a gente vai lá e põe uma prótese, a gente só está preservando a nossa mama e botando uma prótese para melhorar o visual. Tirar a mama é uma cirurgia grande, reconstrói com prótese, ok, aceitável, quando necessário, quando indicado do ponto de vista de doença. Se não tem indicação, não tem por que fazer isso, não vai mudar o andar da doença, né? Isso que as pessoas têm que entender, elas acham, vou me livrar. Não, pode estar conseguindo um grande problema, né? Exatamente. Tanto do ponto de vista médico, pode ter alguma intercorrência, como esteticamente, e aí depois, mais adiante, vai se dar conta, por que eu fiz, não uma dor crônica, às vezes. Uma dor, né? enfim, eu acho que tem indicações e a gente sempre vai propor o melhor tratamento, individualizando. E a gente conversa, né, entre onco, mastro, fisioterapeuta, para tentar chegar num consenso. O melhor para aquela paciente. Nem sempre tem o certo, o errado, né, mas a gente tenta adequar ao máximo ali para o melhor resultado em todos os aspectos. Não basta
só oncologicamente ele livrar a paciente da doença. Ele precisa ser funcional, precisa ser estético, precisa se adequar àquele momento de vida da paciente. Às vezes tem pacientes que são puérperas, né? Recém ganharam um bebê, precisam enfrentar um tratamento ou planejar uma cirurgia. Às vezes essa paciente recém passou por uma cirurgia grande de outra situação, ou às vezes uma paciente mais acamada. Às vezes não é o primeiro passo, não é a cirurgia, né? Isso acontece cada vez mais. Cada vez mais. A gente tem indicações de tratar antes, a gente conhece como vai ser a resposta daquele tumor, né? Uma vez que eu tirei o tumor e eu não tenho mais ele para análise, eu vou fazer um tratamento de acordo com o que eu achava que ele era. Se eu começo a tratar e eu vou observando as mudanças que o tratamento vai operando nele, eu sei que aquele tratamento está ok ou que não está tão bom, que eventualmente vou ter que trocar no futuro, vou ter que associar outra medicação. Então, tudo isso são componentes muito importantes hoje em dia. Até alguns anos atrás não eram tão impactantes, mas hoje são muito na escolha, então, do tratamento. Doutora, uma pergunta que muitas mulheres fazem também é se ela tem um achado em uma mama, ela pode fazer todo o tratamento, enfim, né, ficar 100% depois, ela pode ter uma reincidência na outra mama, por exemplo? Como é que é isso? Toda paciente que já teve câncer de mama é uma paciente de maior risco, né? Maior risco do que a população em geral, né? Vai depender de vários fatores, como a Daniela falou. Hoje a gente conhece mais a doença, né? Então, hoje a gente trata mais individualmente, assim, né? Eu sempre digo, tu vai ser tratada de um jeito diferente que tu soube da tua amiga, da tua vizinha, enfim, porque cada uma a gente trata diferente. E dependendo das características desse tumor, a gente consegue, então, ter essa noção do maior risco de retorno de doença, ou ela pode ter um novo tumor na outra mama, claro que sim, mas aí a gente vai ter essa noção conforme os achados daquela doença que a gente está naquele momento, né, de maior risco ou menor risco, enfim. Doutora, conta pra gente um pouquinho desses achados benignos. Por que a gente tem essas ocorrências na nossa mama? O que elas significam aí do ponto de vista de saúde da mulher? Bom, então como a gente falava lá no início, né, daqui a pouco vai ter indicação de fazer uma biópsia, vamos chegar à conclusão que é um nódulo benigno ou calcificações de resultado, então, da análise benigna. Vão ser monitorados, né? Uhum. As pessoas têm a falsa ideia que esse acompanhamento é assim, tô acompanhando um nódulo benigno, mas aí eu soube da fulana que está acompanhando e daqui a pouco aquilo ali virou um câncer. Não, né? Sempre digo, se a gente tem um achado benigno, que nós comprovamos que é benigno, ele vai ser sempre benigno. A gente vai conseguir avaliar esse risco de alguma transformação pela imagem, se ele vem crescendo, se modificando contornos, enfim, talvez a gente em algum momento vai indicar, vamos tirar, até para ter certeza, não correr nenhum risco, ok. Mas a maioria dos casos, o que a gente percebe é que a paciente que tem um achado benigno, ela vai ter mais cuidado, ela vai vir sempre fazer suas revisões. Em algum momento, ela pode ter uma lesão nova, que é um câncer de mama. Então, a gente conhece uma pessoa em comum, né, a Adriana, que vinha em acompanhamento, uma pessoa próxima a minha, próxima a tua, vinha em acompanhamento por nódulos benignos. Em alguma situação, descobriu um câncer de mama. E aí se cria aquela falsa ideia que era algum daqueles nódulos que se transformou. Uhum. Não, mas são lesões novas que podem aparecer para qualquer mulher. Quem está em acompanhamento, como quem nunca teve nada. Pode aparecer, se não apareceu no ano passado, pode aparecer nesse, agora. E tá tudo bem. Então, assim, Sinal claro que tá no início, né, doutora? Claro que quem já fez o diagnóstico de alguma lesão, a gente vai recomendar, sim, que não deixe de fazer a sua rotina. Então, eu sempre digo, tá mais cuidada que a maioria das que não acharam nada ainda, né? Então, eu acho que serve como cuidado, mas não que a gente imagine que isso vá se transformar num câncer. Doutora, a menopausa pode aumentar as chances de uma mulher desenvolver um câncer de mama? Eu diria que a idade, não a menopausa, né? Porque o que acontece? O nosso envelhecer aumenta o nosso risco. Então, assim, entrar na menopausa, estamos envelhecendo, né? Então,
Se eu tenho 45 anos e ainda não estou na menopausa, e tenho uma de 45 que já está na menopausa, nosso risco é igual, é pela nossa idade. Até pela, assim, quanto mais a mulher está exposta aos hormônios femininos, né, durante a vida, então, menstruou muito cedo, parou de menstruar muito tarde, e isso é um fator de risco para câncer de mama maior. Então, a menopausa, por si só, uma outra situação do envelhecimento, mas ela não indica. Até o quanto antes a menopausa, menos ação hormonal, teoricamente menor o risco, né? Mas eu diria que é o envelhecer. Mas é o envelhecer. Tem que ter cuidado em todas as fases da vida, especialmente elas têm a falsidade, que tem 70, 80 anos, não precisam mais se cuidar, né? Porque já, não tive até agora. Mas não, o envelhecer aumenta o risco, né? E vai cada vez mais. Provavelmente a gente vai ter reconsiderações da idade fim de screening, né? De acordo com a longevidade da população e com as incidências que estão vindo. Isso é um assunto que ainda está em formação, né? Porque hoje a gente, 80 anos, elas chegam dirigindo e mexendo nos aplicativos do celular. Sim. Então, não existe uma idade padrão para... É muito difícil de dizer, né? O momento de parar, a gente tem que individualizar. Tem que individualizar. Não se para. Enquanto tiver saúde, não se para de fazer exames de rotina. Que bom que as nossas meninas estão aí com toda a autonomia, né? E cuidando da saúde. Afinal de contas, não é uma sentença de morte, né, doutora? Vamos deixar claro isso, né? Principalmente se diagnosticado no início, né? Cada vez menos, né? Normalmente, a Daniela tem mais propriedade que eu, mas um tumor numa senhora de 80 anos, provavelmente ele tem características menos agressivas do que numa mulher muito jovem. Né? É mais frequente que ele tenha receptores hormonais positivos, a gente tem como... E a gente tem tantas opções de tratamento hoje em dia, tantas. Então, que em qualquer idade pode se tratar, né? A gente não precisa ficar fixo naquele tratamento, químio, rádio, cirurgia. Eventualmente a gente vai ponderando isso. Tem uma paciente que ela não tinha condições de fazer cirurgia imediatamente, não tinha condições nenhuma de fazer quimioterapia. Ela tinha um problema no pé, ela já era instável e diabética, uma neurotoxicidade nela seria comprometeria muito ela. Então, a gente adequou o tratamento. Até agora, faz mais de um ano, ela não fez cirurgia ainda. Agora, o tumor está menor, está mais segura, nós já a conhecemos, ela está bem equilibrada, a gente pode propor a cirurgia. Se vamos fazer rádio, não sabemos ainda, vamos esperar, porque a gente tem que ir realmente adequando. Então, aquele molde fechado não se adequa, não adianta. A gente tem que... Então, assim, o recado para as mulheres não tenha medo, né? Confia no médico, confia no resultado. Nem sempre o teu tratamento vai ser aquele que tu imaginou, nem para bem, nem para o mal, né? Também essa é a primeira. A químio também não é tudo aquilo para as que precisam fazer químio. A gente tem muitas coisas para ajudar, para passar por esse momento de uma maneira melhor. Então, eu acho que a gente só tem que ir um passo de cada vez. É verdade. E nunca deixar de buscar o atendimento médico, né, gente? Nada de ninguém consultar o Dr. Google ou se basear em outras experiências de outras pessoas, como as nossas especialistas trouxeram aqui, nossas professoras trouxeram aqui. Cada caso é único e merece um atendimento, um tratamento individualizado. Eu quero, então, agradecer a participação da médica mastologista do Hospital Regina, doutora Gabriela Santos. Obrigada, doutora, pelas suas informações, pela troca de conhecimento tão agradável aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. Acho que é esse o objetivo, né? Levar informação, orientação aí para a comunidade. Obrigada. Também quero agradecer a médica oncologista da Oncocinos e do Hospital Regina, a doutora Daniela Lessa. Obrigada, doutora, pelas suas informações tão ricas, essa troca de conhecimento aí direcionado para a nossa comunidade. Imagina, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui contigo, Adriana, com a Gabriela, sempre aprendo. Aprendemos. Então, é muito bom a gente poder trocar, dividir, né? Trocar. Sim. E eu quero também agradecer a participação de todos que nos acompanharam nesse podcast.
Logo mais a gente volta com mais informações sobre saúde, bem-estar e prevenção. Tchau, tchau, gente.